Deu. Então vamos lá, gente. Vamos, porque essa live vai ficar gravada até domingo, né? Na verdade, até segunda-feira, às 5 da tarde, que é quando encerra esse primeiro momento, né? Então a gente vai ficar com essa... Deixa eu tirar aqui, que senão eu vou ficar desconcentrado, porque tá dando um delay. Então a gente vai ficar com essa live, com esse conhecimento aqui aberto. Não sei, vou ver se de repente eu deixo gravado, porque, né, pra todo mundo ter o conhecimento. De qualquer maneira, vamos começar falando, né, da Masterclass, que é o Círculos da Autenticidade, que eu fiz aqui, todo esse movimento, fiz convite pra todos, é gratuita. Quem não pôde participar, pode me pedir no privado, manda, Laura, eu quero, tá? Ou aqui nos comentários, Laura, eu quero, que depois acabando a live eu olho, que vocês vão ter o acesso à Masterclass Círculos da Autenticidade, a primeira e a segunda parte, tá bom? Então esse é o recado. Vamos lá pra gente esquentar hoje, pra gente ver esse conhecimento indo se desabrochando aqui junto, né, dessa vez. Então eu venho, né, dentro dessa trajetória das terapias, né, dentro da área do desenvolvimento pessoal, né, meu nome é Laura Marini, pra quem não me conhece, e a gente vem aqui nesse canal, né, aqui no Instagram, para dividir um pouco do que, com as constelações, com as terapias energéticas, com as feridas da infância, esse conhecimento que veio para mim, que eu quero dividir com as pessoas que estão por aqui. A gente teve essa Masterclass, né, do Círculos da Autenticidade, que na verdade é o núcleo do tema que a mentoria vai se aprofundar. Então eu vou trazer para vocês um pouco, para vocês entenderem do que eu tô falando quando eu falo Círculos da Autenticidade, né. Mas a gente vai começar falando um pouco sobre autenticidade de uma maneira normal, comum, como a gente conhece, né. O que é ser autêntico, né? O que é você manifestar a sua verdadeira originalidade, né? A sua verdadeira essência. E como que a gente faz para estar nesse estado emocional, né? Para estar nesse estado de expressão, né? Há pouco tempo atrás eu comecei um movimento aqui falando muito sobre as expressões, que é um dos círculos dessa autenticidade, né? Que é como você se comporta, pensa, age, né? Como são os seus movimentos e comportamentos automáticos, né? Que é aquele que a gente age, pensa, sente de uma maneira muito influenciada pelas nossas memórias e feridas da infância. Quando a gente não está totalmente na consciência ou no poder de escolha para guiar essas atitudes. Então, automaticamente é como a gente funciona, né? O ser humano, nós, né, seres humanos, somos 95% inconsciência e apenas 5% de consciência. Há quem faça outros parâmetros, né? Mas eu acredito que o poder do ser humano de encontrar os seus segredos interiores e despertar para a tua abundância é infinito. Então eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje. Hoje eu fiz essa live um pouco mais tarde, porque é sextou, né? Então às vezes na sexta-feira as pessoas saem do trabalho, dão uma passadinha em algum lugar. Então chegando em casa teria esse momento de expandir um pouco, de levar o teu pensamento para um outro lugar. Então os ciclos da autenticidade, né? Ele seria para você sim vir para esse lugar do senso comum, da autenticidade, mas num lugar de um trabalho interno feito, né? De um trabalho mais emocional, energético e até espiritual dentro dessa esfera. Porque isso não surge assim do nada, né? Essa autenticidade, ela é uma construção da nossa psique, né? Ela é uma construção do que a gente tem de memória, de conceito, de crença, né? De tudo isso. Então, ela não vai surgir, brotar do nada. Agora você é autêntica. Não. Isso acontece se a gente fizer um trabalho interno pessoal, né? Há quem tenha mais propensão a manifestar naturalmente, pois provavelmente teve uma infância de repente mais saudável, né? Teve momentos e modelagens de liberdade, abundância e essência mais bem direcionadas, mas no geral, né, assim, acho que 90% da população perde-se um pouco de si, pois nos momentos chave, né, da construção da personalidade, da sua identidade, teve ali muitas interferências, teve muitas falhas e as feridas emocionais tomaram frente do teu comportamento. Então, são pessoas que, lá no Círculos das Expressões, que a gente teve uma outra Masterclass no domingo passado, no dia 8, a gente percebe, que foi falado isso, estão na expressão de resistência, ou seja, estão vivendo com as consequências das defesas psíquicas, do que aconteceu ali, dos seus 0 a 7 anos, e às vezes não se dá conta do quanto estão vivendo no seu sistema de defesa, tá bom? Então vamos lá para esse conceito, para essa filosofia que chegou para mim, de como que a gente acessa esse lugar, né, de expressão autêntica, de viver de fato a plenitude. Parece uma coisa muito longe, mas é uma plenitude da nossa expressão. Não quer dizer que tudo na nossa vida vai estar equilibrado, vai estar perfeito, né, da maneira como a gente pensa. Quer dizer que a gente vai estar pleno pra gente exercer em nós o que a gente veio fazer aqui, em primeiro lugar, porque meu compromisso é evolutivo e espiritual, para além de ser uma terapeuta, para além de querer ajudar aqui através do Instagram, né, a gente pensa que a gente está sempre aqui a serviço de algo maior, né? A serviço, primeiramente, do nosso clã e a serviço de um todo, né? Pois a gente faz parte de um todo aqui, né? Então, nesses círculos da autenticidade, a maneira como chegou para mim
é que nós temos, né, espirais, né, de camadas de nós mesmos que se encontram com uma camada mais externa, mais interna de nós, mas aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço a estruturação de dentro para fora, aonde a gente se encontra, primeiro, como extremo potencial, que é o nosso círculo do eu, lá antes da gente começar a vida, né, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, até o momento onde a gente está expressando a nossa autenticidade, né, nesse lugar emocional que eu estou passando aqui para vocês, e acaba que a gente volta para um estado frequencial de abundância e de potência novamente, porque tudo é esse movimento, né, de expansão e de contração. Né? Então é o que a gente faz quando a gente trabalha internamente nossas emoções, é o que a gente faz quando a gente está comprometido com o autoconhecimento e com a nossa evolução, né? E a serviço do todo. Então esses círculos da autenticidade que chegou pra mim, ele tem algumas camadas, então ele tem alguns círculos dentro, né? Então a gente tem o primeiro que é o círculo do eu, que envolve a estrutura psíquica inicial, né? A formação do ego, que eu coloquei como principais estruturas, é claro que tem muito mais estruturas, né, gente? Mas eu, dentro desse contexto de liberação da expressão, eu tô aqui no contexto de identidade, personalidade, você se sentir pleno em si, né? Você se sentir abundante de si mesmo, né? Você retornar para esse lugar, você ter o poder de manifestar a si mesmo, não é o poder sobre os outros, é o poder pessoal, né? Então a gente coloca ali no círculo do eu, que é essa primeira estrutura psíquica, né? Que tá a estrutura do ego, que é o consciente e o inconsciente. Tem aí alguns autores que colocam o subconsciente, alguns ignoram essa parte, mas já dá pra entender que o consciente é o lado seu, né? Psíquico, que olha pra vida real, pra vida material, que constrói a vida através do que é material, e a parte inconsciente, né? Que é essa parte aonde a gente teve as repressões ali e a gente subiu para um lugar desconhecido, aquilo que não era cabível, né, para uma estrutura social, familiar e tudo mais. Então a gente teve aí essa primeira construção psíquica, que é pra gente conviver, pra gente estar em sociedade, né, que é aonde mora o perigo, né? É ali onde mora ali as construções do ego e tudo mais, aonde tem muitas vezes as falhas nessa estruturação, né? Muitas vezes ali no ambiente familiar, o contexto, né, dos teus primeiros anos de vida, desestruturado, as pessoas, né, antigamente não tinham tanto acesso à informação, ao autoconhecimento, à terapia e tudo mais. Então a tua modelagem ali, teu apego seguro e inseguro, ou seja, como você vê as pessoas que te cercam e que te atendem, que te espelham emocionalmente, como pessoas emocionalmente reguladas, equilibradas ou não. E isso vai fazendo uma construção, junto com as crenças daquele momento, junto com todas as informações reais, né, e as informações também imaginárias, porque a criança, né, o ser, ele é um conjunto do que ele vê e do que ele percebe. O que ele vê é uma realidade, e o que ele percebe é o que ele interpreta, né? Na verdade, é um conjunto do que ele percebe sensorialmente, com a interpretação que vem dentro de dados, né? E um conjunto de valores que foi passado para ele. Então, tem como você fugir, né, desse seu início, dessa estruturação. Então, hoje, a gente, como adultos, a gente pode volver e ir fechando, né, esses lugares emocionais aonde ali teve falhas. Então, é isso. Dando um spoiler aqui, é isso mais ou menos que a nossa mentoria vai te ajudar a fazer em 6 encontros junto comigo. Pra gente esmiuçar tudo isso que eu tô falando aqui de uma maneira organizada, de uma maneira acompanhada, numa estrutura muito bacana e coletiva que eu tenho montado pra vocês, muito especialmente com esse conhecimento que chegou pra mim. Então lá dentro, né, uma estrutura menorzinha, o círculo do eu, né, que é essa estrutura. E ali dentro tem o ego e tem a self, né, que são conceitos, um de Freud, que é o ego, e a self, que é o conceito de Jung, né, um da psicanálise e o outro, né, da psicologia analítica, dos arquétipos, de tudo mais, né, que algumas pessoas conhecem. Então, um fala, né, ali de ego, superego e toda essa estrutura do inconsciente, e o outro vê como a construção externa também coletiva, desse imaginário coletivo, né, que nas constelações pode se assemelhar um pouco ao conceito, cachorro latino, pode se assemelhar um pouco ao conceito de campo, quando a gente fala, né, desse inconsciente coletivo, né, que nos cerca, que nos incide, né. Mas é sobre isso que eu tô falando, dentro dessa estrutura, né? Gente, esse cachorro não vai parar de latir, até beber uma água aqui. Então, aí tem esse primeiro pedaço, né? Essa primeira estrutura, esse primeiro círculo, que é o círculo do eu, que tá dentro do círculo das expressões. E o que vem a ser as expressões, já passado um tempo, né? Que essa estruturinha psíquica se formou, e junto, né? É tudo concomitante, né, gente? E eu tô falando de estruturas internas, né? Cerebrais, emocionais, todo esse nosso corpo, né? Que é o corpo emocional que funciona no cérebro. Não existe emoções aqui, cérebro aqui, corpo aqui, não. Nós somos uma máquina que funciona em conjunto, né? Refletindo naturalmente o todo, né? Nós somos natureza, vamos ter aqui, Laura sempre vai lembrar pra vocês que nós somos perfeitamente humanos, refletindo a natureza. Então vamos lá, continuando um pouco sobre esses círculos das expressões, né? Que tá abarcando lá dentro o círculo do eu. Essas estruturas, né,
de ego, de inconsciente, de consciente, e como que se deu ou não se deu de uma maneira plena essa construção de self, que é essa completude, né? É você chegar num lugar de fato, de se estruturar dentro das suas feridas e se integrar a ponto de perceber-se parte do todo, a ponto de se imaginar e se perceber ali inserido em todo um contexto universal, né? Só um minuto que eu acho que eu vou interromper essa live para poder dar um pito no cachorro que tem aqui na frente. Voltei. Um cachorro aqui do vizinho latindo bem na hora da minha live. Enfim, vamos lá. E aí, o que a gente vai trazer aqui para continuar, né? Todo esse papo com vocês. Espero que vocês estejam aí comigo. Então, o círculo da autenticidade. Tem o círculo do eu, círculo das expressões, que vem a ser essa segunda parte, né? Depois que a gente passou por essa estrutura inicial, e a self é uma construção de vida inteira, na verdade, é o que a gente faz aqui a vida inteira, que é tentar estar integrado, né? Ir para um lugar de integração interna, que é também esse movimento que a gente está fazendo aqui, né? Com o círculo com a mentoria Volver, que ela quer fazer essa construção, te ajudar nessa construção da sua self. E o círculo da autenticidade é justamente esse movimento de fazer você ir para sua self, né? Ir para o seu flow, ir para o teu lugar de plenitude. Então, essa parte das expressões, ela se baseia justamente, que é o círculo das expressões, em dois mecanismos ali da construção do ego que teve falhas, né? A falha da identidade, a falha da personalidade, a falha dessa integração plena em nós, né? Que são nossos sistemas de defesa e nossos sistemas de crença, né? Que onde moram esses comportamentos automáticos que fazem que a gente fique na expressão ou de potência ou de resistência, né? Sim, porque cada dor e esses sistemas que a gente fala, que a gente, né, coloca terror de falar que a gente está na repetição, que a gente está, né, fazendo padrão automático, que a gente não tem controle, e todo esse terror emocional, ele também gera a nossa fuga, a nossa tentativa de não sentir, de resistir ao que a gente viveu de contexto emocional. Ela também gera potência, tá, gente? A gente não gera só dor, repetição, não. Ela gera potência, ela gera um superpoder, uma superpotência que você desenvolve, acaba desenvolvendo, para ir para esse lugar de não de se defender, né? A gente pode fazer uma analogia aqui que algumas pessoas que hoje lutam, né, ou competem numa arte marcial, uma coisa, muitas vezes elas foram levadas à arte marcial, que às vezes estavam na escola apanhando o coleguinha, sofrendo alguma injustiça, ou mesmo sofreram alguma violência em algum momento da vida, e de repente elas acabam entrando para uma filosofia de arte marcial, conhecendo, e procuram mesmo a luta ali na tentativa de se defender. E aí sim, elas desenvolvem, ou percebem, ou reconhecem um superpoder, né? Então é sobre isso que eu tô falando. Então, esse círculo das expressões, ele leva a gente para algumas expressões, né? Aqui o meu conteúdo, ele que fala sobre as expressões, ele tá baseado, né, em conteúdos ancestrais trazidos pela constelação, que são as feridas da ancestralidade, mas a gente vai ver isso no círculo da vida, que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. E tá baseado nas feridas da infância. Então tem vários autores, tem gente que coloca de uma forma. Eu, como sou analista corporal, formada pelo Corpo Explica, a minha forma de ver é mais minha tendência é mais tendenciada para a visão do Corpo Explica, né? Que envolve os traços de caráter de Reich, né? E toda a estrutura da bioenergética com Lowen e tudo mais. Então eu percebo essas feridas no viés do corpo, da energia, do fluxo energético que isso envolve, e é assim que eu estruturei cada expressão, cada tipo de expressão, mas sempre englobando vários autores, vários conhecimentos, e essa forma que veio para mim é uma forma mais completa, que não é só olhando para a resistência, para a dor, né, e para uma estrutura de defesa, e sim entendendo como isso como isso conversa com os círculos da autenticidade, né? Como isso conversa com outros círculos, né? Como isso internamente se esbarra com outras camadas emocionais nossas que podem nos trazer um lugar de plenitude ou não, né? Então, esses círculos das expressões, a gente teve uma masterclass inteira, profunda, que foi sensacional, onde a gente falou disso bem detalhadamente. Mas na mentoria a gente vai ter 2 aulas completas, esmiuçando tudo isso que eu falei do círculo do eu, né? Aonde foi a falha na identidade, na personalidade. Mas aí depois eu passo pra vocês certinho aqui no final essa estrutura.
Então, esse círculo das expressões é como a gente vai estar, né? Se a gente vai estar, como a gente, de qualquer maneira, está inserido nesse contexto das lesões da infância, isso está dentro da nossa estrutura psíquica, não tem jeito. Isso está dentro do nosso comportamento automático, não tem jeito. Então, que a gente ganhe essa consciência, para que a gente possa ter um jogo, né, ali, onde a gente possa ser capaz de escolher o que fazer com esse modo automático de funcionar. Porque a partir do momento que você percebe que você tem um padrão interno, você vai se perceber em situações e poder retomar o teu poder de escolha. Ao passo que quando você está na inconsciência, quando você está sem ter esse conhecimento, você simplesmente vai agir no automático e caso você esteja, e são questões ali dentro do círculo, caso você esteja num ambiente aonde fira determinada expressão sua, que seja mais latente em você, provavelmente você vai manifestar a expressão de resistência, que não é viver a sua potência. E é a potência que leva você para um lugar de flow, para você estruturar o seu lugar autêntico. Então, por isso que eu acho importante você ter esse conhecimento. Vou beber uma água aqui. Não tem como estar num lugar de resistência, se debatendo, e ir pro flow. Então, estar no estado de potência da sua expressão vai fazer com que você solte, respire, para você conseguir estar apto a olhar para essas feridas e conseguir remanejar. Remanejar talvez não seja a melhor palavra, mas integrar, talvez colocar ali um novo significado, né, sobre determinados eventos ou sobre determinada percepção ou registro de dor que você teve naquele ponto, né, que te formou aquela defesa, e conseguir ir contornando aquilo na fase adulta para que você possa manifestar a si mesmo de uma outra maneira. Um exemplo, né? A encantadora, que é um tipo de expressão, que ela é produtiva, ela tem muito medo da imperfeição e tudo mais. Então, vamos aqui imaginar também, tinha um exemplo que passou aqui pra mim, que ela tá numa situação de exposição, de destaque e tudo mais, onde ela tem medo de ser imperfeita, né? Quase todo mundo tem, até porque todas as estruturas psíquicas, gente, moram dentro da gente. A gente tem todas, né? Então, quando a gente vai lá no ciclo das expressões, a gente percebe que às vezes a gente coloca dentro de uma ferramenta como a análise corporal que eu uso, a gente consegue ver que às vezes a pessoa tem um pico ou outro maior. Então, é como se aquilo ficasse mais tempo no comando da vida dela. Então, é só essa a diferença. Mas aqui, pra todo mundo, vocês conseguem perceber o que eu tô falando. Então, um exemplo aí dessa pessoa, que ela tá num ambiente de exposição, de que ela sente esse medo de ser imperfeita, tem essa ferida da entrega, né? Onde ela tem um medo de se entregar, né? Essencialmente, o finalmente é esse, o medo de estar ali de corpo e alma, né? Essa necessidade de preservar, de certa forma, o seu melhor para si, lá por uma questão da infância, onde ela triangulou lá com o pai, aquele triângulo de Édipo que todo mundo conhece. Então ela tem muito medo de acabar ficando sem o seu melhor. Se ela der o seu melhor, ela perde aquilo que foi guardado, precioso, o melhor que ela tinha quando ela era criança, que ela tentou entregar para alguém e que não foi aceito, né? Que ela não foi a escolhida. Isso tudo numa fantasia de ser a escolhida do papai ou da mamãe. Então vamos para esse exemplo. Se ela, por exemplo, tá com essa necessidade de ser perfeita, ela pode, na maioria das vezes, não fazer, deixar de fazer algo porque não consegue ser perfeito, né? Ou ela pode fugir daquilo que ela mais quer, porque esse é o movimento dessa expressão, né? Ter, em algum momento de dor ali, de 0 a 7 anos, entregado o seu melhor e algo não ter se concretizado e realizado da maneira como ela imaginava, e essa dor ficou registrada. Então, ela perde muito daquilo que ela pode entregar como o seu melhor por esse medo de não ser perfeita, e muitas vezes ela acaba perdendo as oportunidades que ela mais quer nesse processo de autossabotagem. Então é complexo. É complexo você estar dentro você tá dentro de si e não ter a consciência de si, do que acontece automaticamente dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dentro do seu corpo. Então, quando você ganha esse conhecimento, você consegue entender aonde você faz, que botões que você aperta em si mesmo, né? Botões emocionais, psíquicos, para ir para o seu lugar de potência, né? Para você acessar esse flow, para você acessar
esse lugar onde você descansa da resistência, né? Onde você descansa de estar na luta da psique, na luta da defesa, né? E que não te dá margem para criar. Porque o que é você estar autêntico, né? O que é você estar abundante, né? O que é a criatividade, que é esse atributo psíquico tão importante para nós, né? O que é a criatividade? Não estou falando só de pintura, de arte, não somente. A criatividade, ela é uma habilidade do ser. E ela não está ligada somente às artes, propriamente, né? Mas é a arte da vida, a arte de viver. Você precisa desse tom de criatividade, que é um tom de inteligência em si, para todas as coisas, para a sua vida normal, para dentro dos seus relacionamentos, para dentro da sua profissão, para você ter estratégia, para você ter estratégia na vida, estratégia nas amizades, estratégia nas relações. Então, você precisa estar na expressão de potência para que tudo isso vá te gerando uma plenitude para você fazer essa manifestação autêntica de si mesmo, né? Então aí a gente vai ter no círculo das expressões todas essas defesas atuando, né? Formando bloqueios, né? E potências dentro de nós. E aí depois a gente vem pro próximo círculo, que é o círculo da vida, que é já as feridas. Essas são as nossas feridas emocionais, né? Pessoais. E já as feridas do clã, né? Que a gente vem olhando isso, né? E muita gente na internet e as constelações familiares sistêmicas, né? Foram difundidas. Desculpa. Estão sendo tão difundidas, né? Essa filosofia, esse olhar para o fluxo da vida, né? Esse olhar de como as relações humanas e a nossa relação com o todo, na verdade, comandam, tem leis próprias, né? Tem forças próprias e quer a gente queira ou não incidem sobre nós. Então, quando a gente também ganha esse conhecimento sobre as dores ancestrais, sobre as dores do nosso clã, a gente consegue estar atento, estar presente para olhar para uma dor e usar o nosso sentir para que a gente possa olhar para as dores do nosso clã e perceber aonde a gente está em ressonância e onde a gente está em ciclo de repetição também. Porque, voltando aqui, a gente tem o círculo do eu, que é um círculo menorzinho, depois a gente tem o círculo das expressões, depois a gente tem os círculos da vida, um pouco maior, aí a gente tem mais um, que é o círculo da autenticidade, e o grandão, que é o nosso círculo da nossa abundância, a abundância do todo e a nossa abundância pessoal. Mas que é lá no círculo da autenticidade, que é vazadinho, que a gente tem a possibilidade de passar para esse círculo dessa abundância pessoal, que vai refletir com a abundância do todo. E é onde a gente manifesta a nossa própria abundância, né? É onde a gente manifesta na matéria coisas abundantes, né? Felizes e prósperas, né? De nós e para o todo, a serviço do todo. Então, vamos voltar, círculo do eu, círculo das expressões, círculos da vida, que já é esse círculo movido e guiado por leis da ancestralidade, né? Forças que incidem sobre essa memória emocional, agora não só de si, mas a memória emocional que percorre a nossa ancestralidade, que passa através de gerações. É um corpo emocional que envolve um círculo maior, que atravessa o nosso eu, a nossa expressão interna, e que nós estamos inseridos nesse contexto, captando essa informação emocional, provavelmente das feridas que vieram antes não puderam olhar e curar, como eu estou falando do círculo das expressões, né, das lesões da infância, e que estão reverberando aí no nosso campo. Porque nós, como ser que estamos aqui hoje, somos os pequenos aqui. Então tem todo um clã, tem toda uma história anterior antes da gente chegar aqui. E nós estamos, agora, voltando para o que eu falei no início da live, muito mais guiados aqui num sentido evolutivo e espiritual, como espíritos que estamos inseridos numa carne e não uma carne que temos um espírito, né? No campo evolutivo. Então todos estamos a serviço do que vem para frente, do que está presente e do que esteve presente. Porque emoções, anotem isso que eu estou te falando, emoções não morrem. Emoções emitem uma frequência. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra? E aquilo que congelou em algum lugar do tempo, em algum lugar do espaço-tempo,
que pertence principalmente à sua linhagem incide sobre você. Vamos respirar fundo agora, fazer uma grande respiração, porque sim, quer você acredite, quer você saiba, quer você tenha essa consciência ou não, esse campo exerce uma força e também tem a sua reverberação de repetição e bloqueios que surgem dessas feridas ancestrais. Não só as suas feridas, a sua psique, o que você manifestou de memória cerebral, né? De memória desde a intrauterina até hoje, como também está entrelaçado às memórias ancestrais. E você recebe tanto as boas heranças, né, gente? Porque aqui a gente não fica no movimento infantil, a gente vai para o nosso lado adulto, né? Que não seria justo a gente herdar somente as heranças boas da nossa ancestralidade, né? A gente adora encher o peito para dizer, nossa, eu sou uma ótima cozinheira, porque minha avó era cozinheira, porque não sei o quê, porque eu venho de uma família de músicos, né? Então herdei a arte, a música, o dom do canto. Eu sou uma ótima líder espiritual, porque os meus ancestrais foram benzedeiras, foram líderes de casas de axé, de santo, ou padres, ou enfim, lembrei agora que eu falei de padre, a minha era ministra da Eucaristia, e outros antepassados também, mães de santo, benzedeiras, enfim, temos muita herança espiritual e profissional e artística e de dons e tudo mais. Então, sim, há uma justiça no universo. Na verdade, é justo, mas não é nem, a palavra não seria justiça, há um equilíbrio no universo, né? A gente recebe os dons e a gente recebe também as dores, tá? A gente recebe também esse campo de memória emocional. A gente tem essa herança, tá bom? Então, esse é o círculo da vida. E lá no círculo da vida, no círculo da autenticidade, a gente percebe que a gente precisa trabalhar essas forças, né? Essas forças do amor, né? Essas forças sistêmicas, que seriam aí a força do pertencimento, né? A força da ordem e a força do equilíbrio nas trocas profissionais, nas trocas das relações, que vão mantendo aí esse equilíbrio, essa justiça universal entre o dar e o receber na vida. Então esse é o círculo da vida, é onde a gente precisa reconhecer os que vieram antes, onde a gente precisa estar numa postura reverente a tudo que foi como foi. E eu não entro só no ponto de vista só do clã. Você está reverente a tudo que veio antes, né? Então, tudo que já estava aqui e naturalmente foi manifestado antes de você, com a tua pequenez, chegar aqui, com a nossa pequenez, chegarmos aqui para manifestar a nossa presença nesse mundo, a gente teve um monte de gente vivendo alegrias, dores, amores, sucessos, insucessos, fracassos e sucessos absolutos e tudo isso, né, gente? E a gente também teve uma construção da própria natureza que nós somos também, que é as árvores, os rios, o sol, a lua, o céu, tudo isso chegou antes. Então, tudo isso é maior, né? Quando a gente vai para a força da ordem, a gente percebe a ordem através dos tamanhos, é o que a gente chama de pequeno e grande, né? Então, a gente, em primeiro lugar, quando a gente começa a olhar para as constelações, a gente vai para um lugar de entender que a gente para sempre será pequeno para os nossos pais, né? E grandes para a vida, para a gente poder, não grandes, né, acima da vida, grandes do tamanho da vida, porque a vida é grande e exige que a gente tenha o tamanho dela. Então, quando a gente está grande para os nossos pais, quer dizer que a gente está na ilusão. E quem vive na ilusão? Quem acerta aí? Aonde que está o nosso estado emocional de ilusão, de cegueira, né? Que é o que a gente diz lá com as constelações, que é o amor cego, né? O estado ilusionado do que a gente sente e manifesta na vida, que é o amor cego. É a criança. Então, a gente está num estado onde a gente, de fato, não vai manifestar o que a gente quer manifestar hoje na vida adulta. Então, a gente olha aí nos círculos da vida para tudo isso, né? Então, é como se a gente fosse fechando, né? Todos esses círculos que a gente vai passando, a gente vai trabalhando as feridas lá, das feridas emocionais da infância, depois a gente vai trabalhando essas feridas ancestrais dentro do nosso contexto, e aí a gente vem pro círculo mesmo da autenticidade, que é o próximo, que é quando você consegue, vamos dizer assim, passar de ano, né? Gente, tudo isso é junto, concomitante. Mas essa estrutura que me veio, esses conceitos que me vieram, essa maneira, essa metodologia que eu criei,
Foi pra gente ter os acessos de uma maneira organizada. Porque é claro que na vida a gente mexe ali, destampa aqui, né? Aperta esse botão aqui, surge um outro botão aqui, de alarme. Mas é assim mesmo. Isso, o nome disso é vida. É a vida acontecendo. Porém, a gente precisa, pra gente poder fazer um acompanhamento com as outras pessoas, a gente precisa de uma estrutura organizada. Então, principalmente quando se trata de emoções, né? Então, se a gente não tem uma estrutura organizada para acompanhar, para levar você de um ponto para o outro, a gente não consegue perceber o quanto a gente caminhou, né? A pessoa que está recebendo esse acompanhamento, ela não consegue entender muito bem que ponto que foi trabalhado, aonde ela conseguiu avançar, onde ela ainda está no mesmo lugar, e até a própria pessoa que está fazendo esse acompanhamento. Então, eu como terapeuta, e que também sou inquieta com essa coisa do resultado também, e gosto e amo o que eu faço, e amo ajudar as pessoas, e amo estar aqui a serviço das grandes consciências, porque é importante pra mim, porque foi o que me devolveu a autenticidade dessa vida, né? É o que tá me devolvendo, na verdade, né? Não estamos prontos aqui, é o que traz de volta esse senso de manifestação, de estar dentro do todo e servir aqui, né? Então, tudo que eu ofereço, eu estudei, obviamente, formei e posso oferecer isso para vocês, mas primordialmente foi e é aplicado diariamente na minha vida. Diariamente na minha vida. E foi só assim, eu reconhecendo essas estruturas com essas ferramentas, que eu pude ir para um outro lugar. Que talvez não seja o lugar perfeito para alguém, não sei qual é o sonho emocional, interno ou até externo das pessoas. Mas comigo, eu me sinto bem com os avanços que eu fiz dentro desse contexto, e emocionalmente hoje eu me sinto muito mais plena do que quando eu estava mais para a inconsciência. Então todas essas terapias e essas ferramentas que chegaram para mim, chegaram primeiro para curar as minhas mazelas. E estamos sempre no processo, porque esse processo não acaba, gente. É uma vida inteira enquanto estamos vivos. Como eu disse, é o ponto de vista evolutivo. A gente não vai vir aqui para acabar nada. A ausência de movimento é morte. E aqui a gente tem fluxo. É movimento, é vida. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente está movimentando, a gente tem ideias, a gente tem dores, a gente tem amor, a gente tem felicidade, a gente tem tudo isso ao mesmo tempo, tá bom? Então, nesse círculo da vida, a gente trabalha toda a ancestralidade, como ela incide sobre nós. Então, lá na mentoria, a gente vai entender que, tipo, beleza, eu vejo muita gente falando desse negócio de ancestralidade e tudo mais, mas como que eu vivo isso, né? Eu tenho que fazer constelação o tempo todo? Não, calma. Existe uma forma de você viver essa filosofia e de você conseguir se relacionar com essas dores e fazer autoliberações, né? Primeiro aquilo tem que entrar, aquele conteúdo primeiro pela mente, depois eu vou ensinar vocês a sentir, não a sentir, que cada um já sabe sentir, mas a prestar atenção no seu sentir para poder entrar no estado de percepção de si e de tudo isso, desses avanços, né? Então, depois do círculo da vida, a gente vai pro círculo da autenticidade, né? Que é justamente esse círculo que tem vazadinho pro próximo círculo, que é o círculo da abundância, né? Nesse círculo da autenticidade é onde a gente se ajusta, onde a gente começa a entrar num ajuste frequencial com o que a gente pode chamar de espírito, o que a gente pode chamar de alma, o que a gente pode chamar de essência. É onde a gente já não tem mais tantas travas lá do nosso eu, menos ainda da nossa expressão, menos ainda da nossa ancestralidade. A gente já está conseguindo se ver como um todo, a gente já está conseguindo se ver como a serviço do todo, porque a gente já olhou para a ancestralidade, né? E aí a gente consegue ir para um centro, para esse círculo, onde a gente consegue integrar tudo que somos com tudo que está fora. Tudo que somos com tudo que está fora. E aí a gente vai para esse lugar, né, dessa individuação real, né? A gente vai para esse lugar onde a gente percebe que ali a gente tem uma ressonância com o todo. A gente tem uma ressonância com o que há de mais abundante no universo. Então aí dentro desses círculos da autenticidade, né, a gente já está nesse movimento integrado. E lá nos círculos da autenticidade, na Masterclass, eu falei, a gente faz uma relação com as frequências. E aí a gente começa a entrar no universo
aonde a gente olha para a energia que emana de cada círculo, né? Para que a gente possa ir para esse lugar de autenticidade, de expressão autêntica, né? Que envolve as personalidades, que envolve toda a inserção do nosso clã, da nossa ancestralidade, dessas feridas, tanto pessoais quanto ancestrais. Então a gente vai para esse lugar, né? De estar ali dentro desse círculo autêntico e olhar para essa frequência, para a nossa frequência energética, entender como acessar, que perguntas pessoais internas a gente vai fazer, quais são os estados emocionais que a gente permanece diariamente, a gente vai fazer alguns exercícios práticos, a gente vai percebendo isso, e as técnicas energéticas, né, aí lá na mentoria, que vão ser aplicadas para que você possa ir no nível astral, energético, espiritual, quer como você chame, daí também vai ser trabalhado, tá? Porque é tudo em conjunto, é tudo entrelaçado, interligado, que são esses círculos grandes. Então, aí pra gente poder ir para o nosso lugar de abundância pessoal, né? A gente ir para esse estado onde a gente tá integrado com tudo que existe ali de... Eu vi o Luiz entrou aí. Está integrado com tudo que existe ali de conteúdo interno nosso, quer a gente tenha vivido, de fato, sentido que viveu, que é lá no círculo das expressões, que são as nossas feridas, sistemas de defesa, sistemas de crença, que é lá no círculo do eu, o menorzinho, que é nosso início da vida, nossa estrutura psíquica, como a gente percebe, como se mover aqui na sociedade. Só um minutinho que eu beber uma água. E depois o nosso círculo da vida, que aí a gente vai perceber que não estamos aqui manifestando a nós mesmos somente com nossas dores e com as nossas alegrias. Estamos vivendo também as dores e as alegrias dos nossos ancestrais. Então, a gente percebe isso, né? E quando a gente integra todo esse movimento dentro da gente, que a gente consegue ter ali, é o que a gente fala, aquele núcleo integrado, onde a gente já tem consciência do que a gente está repetindo de ferida da infância, do que a gente está repetindo de ferida do clã, de algum ancestral seu. Ancestrais aqui, para quem ainda não conhece a visão, como a gente olha para a ancestralidade dentro da visão sistêmica, ancestrais é tudo que veio antes. Então começa dos seus pais, né, para trás. Então, seus pais são seus ancestrais, seus primeiros ancestrais e assim por diante. Então, ali você consegue perceber que aquilo, às vezes, é um padrão da sua mãe, do seu pai, de um tio, de uma avó, de um avô. A gente consegue perceber claramente que aquela dor que está incidindo, ressoando com alguma dor da nossa ferida, da nossa infância, da nossa própria vivência, também é uma dor sentida num eco do espaço-tempo. Sim, gente, estamos aqui para expandir o nosso pensamento sobre a vida. A nova era veio chegando e pedindo que a gente seja mestre de nós mesmos, né? A gente precisa olhar para a vida e para toda a modernidade e para tudo que a gente já tem de informação hoje. Das emoções é o mínimo, né? Do emocional é o mínimo. Que as terapias aí já estão há um tempo. Mas aí agora até das frequências, né? Que a gente fala, da espiritualidade, tudo que a gente vem percebendo e acessando é para ser olhado, gente. Porque a gente não tá aqui nesse momento vivo à toa. E a vida é breve, a vida passa. Então a gente tem aí esse compromisso com a gente mesmo e com o Criador que nos colocou aqui desse autoaperfeiçoamento, né? Dessa melhoria de nós mesmos para que as próximas gerações possam herdar mais alegrias do que dores. Essa é a nossa, né? A nossa intenção também. Não necessariamente a gente faz por nós, mas como eu disse, estamos sempre a serviço de algo maior. Quando a gente faz por nós, quando a gente se torna mestre de si mesmo, a gente é capaz de tocar várias esferas, por mais que você não tenha consciência disso. A esfera do seu contexto familiar, a esfera do seu contexto social, a esfera do seu contexto de trabalho. E, quiçá, um dia, quando você não estiver mais aqui, você vai estar influenciando positivamente até numa esfera posterior, né? Então, gente, esse foi o Círculos da Autenticidade. Eu fiz uma masterclass de 3 horas e tem 2 partes. Quem quiser, quem tiver interessado em receber esse acesso a esse conteúdo bem esmiuçado. Depois eu fiz uma masterclass só falando das expressões.
As expressões, elas são vendidas, mas ela tá gravada, então você pode adquirir por 197. Mas essa que tem 3 horas, que tá dividida certinho, esse acesso sempre será gratuito. Porque eu não quero ficar guardando esse conhecimento, eu quero que todos vocês saibam que você, trabalhando esses círculos, você consegue recuperar essa abundância pessoal. Sozinho é mais difícil? Sim, com certeza. Com certeza. Eu não cheguei aqui sozinha, tive muita ajuda. Eu trabalhei, sim, tive muito trabalho interno, muito, ralação. Mas sim, eu tive mestres, professores, né? Pessoas que me formaram, pessoas que me guiaram, terapeutas, consteladoras e pessoas que me auxiliaram, guias, né? E mestres de todos os níveis para chegar até aqui, que não é nada, né? Eu cheguei só até aqui, o que é até aqui quando eu falo, não é um até aqui para fora, é um até aqui interno, sabe? Para que hoje eu consiga estar aqui passando essa clareza para vocês. Mas, e hoje, poder estar me disponibilizando para ser essa guia, que vai andar com você esse caminho que eu mesma fiz, né? Esse caminho de ir como se fosse desembaçando ali aquele vidro, sabe? Aquele vidro, aquela janela suja do carro. E depois ir pro círculo da vida e desembaçar mais um pouco, né? E depois ir pro círculo da autenticidade, te ajudar a entrar na frequência com as técnicas energéticas que a gente vai ter junto lá na mentoria. Então, essa é a metodologia que vai ser trabalhada, né, dentro dessas esferas de conhecimento que vão ser trabalhadas na mentoria Volver. E eu quero convidar você mais uma vez, você que não está ainda dentro, né? A gente tá aqui no link da bio, aqui no primeiro link, tá aqui, abre aí, mentoria Volver. Tem todas as informações lá, mas aqui eu vou passar rapidamente, porque a gente já tá com uma hora de live. Eu tenho até medo de cair, porque antigamente caía, não sei, porque eu já tô um tempo sem fazer live aqui. Mas agora a gente vai para o X da questão, né, gente? A gente construiu, né? Eu construí esse pensamento, né? De onde que a gente queria chegar, né? Se aprofundando tanto, né? Que é nessa abundância pessoal, né? Então a gente percebe, eu li uma frase nesse meio tempo, montando toda essa estrutura. Hoje eu não tô com o meu rascunho aqui. Eu tinha um rascunho aqui horrível de quando, no dia que as coisas começaram a ser organizadas, mas que foi usado até na Masterclass. Que a gente precisa ser real, né? E é sobre isso. A gente tá falando de autenticidade. E sim, horrível, eu digo visualmente, tá? Porque aquilo é um ouro pra mim. Foi muito importante e interessante ter recebido essa clareza desse conhecimento e ter ainda o bônus de ter as ferramentas certas pra conseguir utilizar com vocês, né? Então, eu agradeço demais meus ancestrais, a todo o conhecimento, aos meus pais que puderam, né, me conduzir para que eu pudesse receber esse conhecimento, para poder passar e ajudar mais pessoas nas suas curas pessoais, né, nesse reencontro consigo. Então, a mentoria Volver, ela tá oferecendo a vocês esse reset pessoal, né? Esse recomeço, né? Esse despertar, num percurso bastante completo, né? A gente vai ter aí 6 encontros, os encontros ao vivo vão até janeiro, né? A gente tem um grupo junto de apoio, né, no WhatsApp, onde a gente vai ter trocas também. Tem a plataforma com as aulas gravadas. Caso você não consiga estar ao vivo, você consegue depois assistir no seu ritmo, no seu tempo, fazer lá os seus downloads, né? Fora isso, a gente vai ter sempre acompanhamento, áudios, né? Durante a semana a gente vai estar sempre com o grupo ativo, onde eu vou fazer trocas com vocês podem tirar alguma dúvida. Também lá dentro da plataforma tem um espaço na área de membros de vocês, para que você possa fazer essa comunicação. Tem todos os exercícios em PDF, práticos, que vocês vão receber com conhecimento, né? E dentro das aulas também, as aplicações, né? A gente vai ter, eu vou pegar certinho aqui, que eu vou passar tudo para vocês, porque, em primeiro lugar, a gente precisa perceber que a gente não dá passos daqui para frente sem ter, eu não vou dizer curado, porque a palavra é forte, porque curado pressupõe que a maioria das pessoas percebe a palavra curado como isento de qualquer nível de cicatriz. E não é isso. O curado que eu coloco aqui é pelo menos avançado, né? Amenizado, equilibrado, amortecido, né? Betinho, meu pai, ó. Oi, pai. Boa noite. Então, a mentoria Volver, ela traz essa ideia para vocês de como a gente segue, né? Como que a gente vai seguir daqui para frente? Como que a gente segue para poder fazer esse movimento para frente. Não tem como caminhar para frente sem Volver. Não tem como caminhar para frente sem olhar um pouco no retrovisor, para que você possa se desvencilhar, para que você possa se dotar da força do que a sua história e do que a sua história ancestral te trouxe nessa vida, né? Te trouxe de força.
para que você ganhe essa força. E sem, na consciência, a gente só vai fazendo os ciclos de repetição, os padrões de repetição. Então, a gente vai pro círculo da autenticidade, que a gente faz esse percurso do círculo da autenticidade, né? Para dar esse reset na nossa vida, né? Para que a gente resgate esse poder pessoal, esse comando interno que a gente passou tanto tempo na inconsciência. E a gente não tinha noção de que eram esses campos, esses círculos que influenciavam a nossa vida, né? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. E o que eu quero, assim, que vocês reflitam é que, assim, todo mundo tem aquele sonho de poder, de repente, poder mudar o passado, né? A maioria de nós vive na queixa, né? Na queixa de como seria se tivesse. E se eu dissesse pra vocês que vocês têm esse poder? Já falei, essa menina tá surtada. Sim, gente, a gente tem esse poder, tá? Nós temos o poder de mudar internamente tanto a nossa percepção dos eventos quanto a nossa percepção de nós mesmos diante dos eventos. E o que isso faz com a gente? Libera. Nos libera para viver o melhor que nós mesmos temos, as nossas potências, nos libera do campo da repetição da nossa ancestralidade, do campo da repetição da dor, nos libera da expressão de resistência e nos leva para a expressão autêntica. Então, isso não é pouca coisa. Isso é a gente estar pleno de si mesmos, de nós mesmos, tá bom? Então, a mentoria Volver, ela vem oferecer vocês, mais uma vez, eu convido vocês, venham oferecer tudo isso, a gente vai ter. Vamos abrir aqui, tô tentando abrir várias vezes e não abri. Só um minuto. Então, o que a gente vai ter, né? Na mentoria Volver, a gente vai ter 6 encontros. Na verdade, é 6 encontros oficiais. Talvez tenham mais, porque tem coisa que eu programo de uma forma e às vezes pode ir para formas maiores, né? É um lançamento, a mentoria Volver, é um conteúdo exclusivo, é um conteúdo totalmente exclusivo que veio do universo, mas que está sendo manifestado através de mim, né? Então, é uma forma de olhar para essa construção do nosso self, né? Que também pode ser os círculos da autenticidade, é essa estrutura, né, que a gente vai trabalhar lá dentro, que são os círculos da autenticidade. Então, a gente vai ter 6 encontros ao vivo, oficiais, online, que é a expressão autêntica, expressões profundas, falha na identidade, a vida e a ancestralidade, ordem e equilíbrio, e pertencimento, né, tudo mais. E a nova era, a multidimensionalidade, que a gente vai tratar esses aspectos, né, que a gente fala de materialização, as leis herméticas, tudo isso num paralelo com os ciclos da autenticidade. Com isso, conversa. E também fazendo exercícios práticos. E aí a gente vai para os bônus, né? Então vocês vão ganhar a Masterclass do Círculo das Expressões, a Masterclass do Círculo da Autenticidade, que foi a primeira, que todos aqui que virem essa live aqui podem me chamar, me pedir aqui, que eu envio para vocês o acesso, só deixar o e-mail, e ponto final, Laura, eu quero, meu e-mail é X, pronto. E então você tem a Masterclass de bônus do Círculo das Expressões, a dos Círculos da Autenticidade, que é essa que fala de tudo isso, um pouquinho resumir aqui pra vocês. Vocês vão ter um e-book do Círculo das Expressões, que eu coloquei toda a minha técnica de atendimento, tudo que eu uso de conhecimento quando eu faço a ferramenta lá da análise corporal, junto com a ferramenta das expressões, tudo isso eu botei num guia, como se você não tivesse, se você não passar por um processo comigo, você usa aquele guia e você vai fazendo o que tem que ser feito, tá bom? Você só não vai ter lá o seu gráfico, né? Pra saber quais são os seus picos. Mas tudo bem, porque lá naquele guia também você consegue se reconhecer. E se você fizer tudo que tá naquele guia, não tem como, não tem erro, né? Então, a gente tem esse e-book, que é completo. Eu fiquei muito feliz, muito grata de ter conseguido desenhar e escrever tudo isso pra vocês, né? Depois a gente tem a aplicação da técnica multiplanetária ao vivo, no encontro com vocês, onde vão ser aplicados símbolos de cura, onde a gente vai trabalhar essa parte da frequência, pós a aula, né, a explanação e tudo mais, mas todos os materiais extras que eu vou deixar para vocês em PDF, exercícios práticos para serem cumpridos durante o espaçamento dos encontros, né? A gente vai ter o nosso grupo, a gente tem uma plataforma, são 2 anos de acesso, e o bônus mais especial, que os primeiros inscritos na mentoria Volver vão ganhar parte da mentoria Recriar. E o que é isso? Não sei se vocês vão saber aqui, mas a gente tem como saber exatamente como a gente funciona, age, pensa e sente. Tudo que a gente falou dos círculos das expressões, cada um tem a sua, exclusiva. O que é isso? Existe uma ferramenta que eu uso para fazer todo esse conceito com vocês, que vai apontar para mim qual é o seu tipo
único como funciona exatamente todas essas expressões em conjunto em você. Somente você, individual, igual digital. Como você foi moldado. Então é um conhecimento que chegou para mim, eu sou analista corporal. Essa ferramenta também entra dentro desse contexto, né? Tanto que as feridas estudadas é um misto de outros teóricos, mas também com as feridas dos traços de caráter de Reich, que é justamente o que a análise corporal trata. Então, você vai ter a sua análise de expressão pessoal como bônus, sim! Você vai receber esse ultra bônus, é o que eu tô chamando de ultra bônus, né? Então, e é isso, são esses 5 bônus, mas na verdade eles são muito mais, mas são esses 5 bônus oficiais, esses 6 encontros oficiais, que vão ser ao vivo, mas vão ficar gravados, você vai ter acesso durante 2 anos para fazer no seu tempo. A gente tem aqui no link da bio todas as informações para que você possa adquirir. Então eu espero você. Eu quero muito que você esteja junto nessa primeira turma. Não tem problema se quiserem, se forem entrar depois, né, até janeiro, vão estar gravadas, mas vão perder essa magia de estar no encontro ao vivo, né? O acompanhamento no grupo, ele não é acompanhado por mim durante 2 anos, né? A plataforma é 2 anos, mas o período em que eu acompanho vocês dentro desse processo é o período dos encontros ao vivo, né? Então é um período mais reduzido. Eu fico aí com vocês aqui do dia 16 até o dia 16 de fevereiro. São 2 meses desse acesso ali dentro do grupo, aonde você vai assistindo, fazendo seus insights, recebendo tudo isso, todo esse trabalho pessoal interno, né? E aquilo ali vai ter um lugar pra gente fazer essa troca, tá bom? Então, eu sou a Laura Marini, pra quem perdeu o início. Então, tô trazendo pra você essa oportunidade de dar um reset na sua vida, essa oportunidade de transformar a sua expressão pessoal, de voltar pro teu campo autêntico, de poder curar essas dores, tanto das feridas da infância, quanto conseguir olhar para as feridas da sua ancestralidade e perceber como elas incidem para você. Muito mais do que isso, muito mais do que perceber, é entender com que postura que você percorre o trajeto da tua vida, para que essas leis não te façam bloquear na vida, né? E que você consiga liberar a sua potência nesse mundo, né? Ir para sua plenitude, ir para o seu lugar de autenticidade, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui de vocês, deixando esse convite, e que talvez amanhã a gente tenha mais um encontro, mais uma live aqui, onde de repente eu abra para perguntas, tá? De repente eu chamo alguém aqui, a gente vai continuar nessa jornada Vou Ver, e eu espero que você venha. Quem quiser me chamar aqui, eu tô aqui pelo direct, mas no link da bio a gente tem todas as informações para compra e tudo mais. É muito importante que você entre no grupo de interesse, porque aí a gente vai ter seu contato, tudo direitinho, você consegue lá tirar as dúvidas. Então, esse é o recado de hoje pra vocês nessa sexta-feira. Sextou super tarde, já tava aqui 11h24, mas eu vou deixar essa live aqui salva de ontem. Teve um pequeno problema de conexão, não consegui deixar salva. Espero que hoje eu consiga deixar salva. O cansaço tá batendo aqui um pouco, né? Já tá tarde. Gente, uma boa noite pra vocês que me ouviram até aqui. Eu realmente espero que você tenha aprendido, tenha virado algumas chaves aí dentro da tua consciência, tenha expandido um pouco o que você pensa, sente, como você age, como você quer olhar para a vida daqui para frente. Eu espero que tenha brotado um pouco de esperança, de fogo, de vida, para que você faça essa mudança interna, que você comece 2025 com um novo ânimo, que você de fato se canse de viver no bloqueio, de viver as repetições da vida e olhe para um caminho agora que eu tô te apresentando, que é a mentoria Vou Ver, mas mesmo se você não tiver a mentoria Vou Ver, mas que olhe para um caminho de saída. Então, muito obrigado pela sua companhia até agora. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.